Moçada, vamos direto ao estudo. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Amós e já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Amós capítulo 4, versículo 12. Vai ser o texto que a gente vai só usar introdutório. Amós 4, versículo 12. E diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso que te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Em algumas versões, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Bom, esse versículo é um chamado de Deus ao povo de Israel, que estava perdido, e através desse estudo sobre o profeta Amós, nós vamos entender o que estava acontecendo e o porquê que o Senhor ele falou tais palavras para o povo. Bom, não sei se vai dar para ler, que está um pouquinho pequeno, que eu estou projetando no celular, mas um pequeno resumo sobre o profeta Amós, né? Ele é de Tecoa, viveu entre 814 a.C. até 840 a.C. e profetizou durante o reinado do rei Uzias em Judá, que é o reino do sul, e do rei Jeroboão em Israel, que é o reino do norte. Bom, dois reinos, né? Mas antes ele era um só povo. Só para a gente recapitular, para a gente entender como que houve essa divisão. Essa divisão ocorre logo após a morte de Salomão. Davi, rei de Israel, coloca Salomão em seu lugar e Salomão ele morre. Só que Salomão ele teve um pequeno problema. Os tributos e impostos estavam um pouco altos para o povo pagar. Então assume o filho de Salomão, e então o povo começa a reclamar que os tributos e impostos estavam bastante altos. Os sábios do rei chegam para ele e falam: rei, o povo está reclamando, abaixa um pouco o tributo, abaixa um pouco o imposto, que você vai ter um reino de paz. Assim como nós vemos hoje na política em nosso país. Se houver uma redução dos impostos na qual nós pagamos, o governo vai continuar lucrando, porque a gente vai ter mais poder de compra, a gente vai poder comprar mais. E comprando mais, tudo reverte para o governo do mesmo jeito. Só que esse bendito cujo rei de Israel, ele não ouve as palavras dos sábios do reino e vai consultar seus coleguinhas, seus amigos. E seus amigos, muito bondosos de coração, eles falam: aumenta o imposto. Eles querem pagar mais barato? Aumenta, e quero ver eles reclamar. E nessa que ele escuta seus amigos e aumenta os impostos, o povo ele fica insatisfeito e levanta para si um novo rei, que seria Jeroboão I, se eu não me engano. E nessa divisão, 10 tribos ficam com o reino do norte, que é onde já havia o sucessor de Salomão, e 2 tribos vão para o reino do sul, que é onde fica a tribo de Judá e Benjamim. As outras demais tribos, Dan, Naftali, ficam todas para o reino do norte. Ambos são um só povo, mas houve essa divisão por conta de imposto, de tributo. Então há essa divisão. Antes de falarmos aqui, um pequeno mistério para a gente poder desvendar se realmente está na Bíblia. Essa irmãzinha nossa aqui, que é uma personagem fictícia, eu dei o nome dela de Creuziane Lupinda. A nossa irmã dessa foto ao lado estava meio desanimada, cabisbaixa, e foi ao culto de uma igreja lá no fim da sua rua. Durante a pregação, o preletor disse que a palavra afirma que na presença do Senhor, e que versículo seria esse? Como a hora já está um pouco avançada, o versículo se trata de Jó, onde muitos vão falar que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Nós com certeza já ouvimos pessoas pregando e falando isso, só que se realmente isso está na Bíblia, então vamos a uma breve consideração sobre esse texto. A leitura incorreta dele diz: na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E a leitura correta dele, que é mais próxima, que a maioria das traduções hoje estão um pouco mais próximas do que o texto antigo diz, vai dizer que na presença, que perante ele até a tristeza salta de prazer, ou diante dele salta o desespero. Por que isso? A palavra fala que na presença do Senhor há abundância de alegria. A palavra fala que o Senhor transforma nosso pranto em alegria,
nossa tristeza em sorriso, em cantos de júbilo. O Senhor ele tem poder para fazer estas coisas, só que essa afirmação não é um versículo explícito na Bíblia sobre na presença do Senhor a tristeza saltar de alegria. E por quê? Existem duas formas de Deus falar sobre si. A primeira é quando ele fala de modo direto, quando ele fala, eu sou o que sou, antes que Abraão existisse, eu sou. E um modo indireto, que é onde ele fala das coisas para se referir a si mesmo. No capítulo 41, que é onde está esse versículo de Jó, Deus ele responde às diversas indagações e queixas de Jó. Então Deus fala sobre seu imenso poder e soberania sobre todas as coisas. No capítulo 41, a figura utilizada é a do Leviatã. Muitos de neopentecostais ou pessoas cismadas com demônios e tal, vai falar que o Leviatã é um demônio, é uma potestade, é uma mulher que tenta acabar com a família, com o casamento, mas não tem nada a ver. Leviatã é só um animal marinho, um bicho do mar, que provavelmente até está extinto devido ao tempo. E Deus, ele fala sobre a força e a presença aterrorizante desse animal do Leviatã, para poder falar que o próprio Deus está acima de toda a criação. No versículo na qual está sendo citado de Jó, Deus está dizendo que a presença do Leviatã é tão amedrontadora que dificilmente alguém vai suportar estar na presença dele. É só a gente pegar e ler Jó 41 desde o início. Deus ele não fala diretamente sobre si, ele está se referindo somente à força desse animal marinho. Então o Senhor fala que na presença desse animal que é tão medonho, que é tão assustador, é difícil alguém permanecer diante dele porque ele causa tanto medo que as pessoas saem correndo, ou sairia correndo se estivesse na presença dele. Mas o Senhor ele tem poder sim para fazer a tristeza saltar de alegria, mas não é um versículo que está escrito na palavra do Senhor. E então, voltando ao assunto de Amós, os principais temas que nós vamos abordar, os principais assuntos, é sobre quem foi Amós, quando um amigo se torna inimigo, a corrupção de Israel e juízo para Israel. Bom, quem foi Amós? Amós significa carga ou aquele que carrega um fardo. Como nós falamos, ele era de Tecoa, que é uma pequena vila localizada a 15 quilômetros ao sul de Jerusalém. Amós é o único profeta que declara qual era a sua ocupação antes de ser comissionado por Deus para o ministério. Não tinha sua origem em uma família nobre ou sacerdotal, mas era pastor de rebanhos, como está em Amós 1 e 2 Reis 3:4, e apanhador de figos silvestres, como está em Amós 7:14. Ele era um profeta de origem judaica, só que ele foi chamado para poder profetizar contra Israel, contra outra tribo. E politicamente, Israel estava em um tempo de prosperidade, sob o longo e seguro reinado de Jeroboão II, que, seguindo os passos de seu pai Joás, estabeleceu as fronteiras de Israel, e também foi um tempo de paz tanto com Judá como com seus vizinhos mais distantes. A ameaça dos assírios havia sido reprimida, muito provavelmente por causa do arrependimento de Nínive na pregação de Jonas. Então, espiritualmente, era o problema, porque foi um tempo de grande sequidão e gravíssima corrupção e decadência moral. Provérbios 6,16 diz que existem 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª a sua alma vai abominar. Essa que a alma do Senhor vai abominar é aquele que semeia discórdia, contenda entre irmãos. E no capítulo 2, do 1 ao 3, não se referindo a Israel, mas podemos aplicar também a eles e a nós em certos momentos, ele vai levar uma profecia contra Moabe. Os moabitas são descendentes de Ló e os edomitas de Esaú. São de gerações diferentes, mas se a gente for olhar a linhagem, são parentes porque todos vêm de Abraão, né? Ló era sobrinho, né, de Abraão, e Esaú, filho de Jacó, que era neto de Abraão, então praticamente da mesma família. E os moabitas eram muito perversos, e o arrependimento não era algo que era esperado da parte deles, visto que eles ajuntavam crimes, pecados atrás de crimes e pecados, com um altíssimo grau de impiedade. A postura deles era intolerável. Então a ira de Deus se acende contra os moabitas de tal modo que o castigo não seria tirado.
Senhor fala que de 3 a 4 transgressões de Moabe eu não suscitarei o castigo, ou seja, eu não vou deixar de castigá-las, eu vou castigar por conta de seus maus atos. A história conta que os moabitas invadiram Edom, desenterraram ossos, inclusive do rei, e transformaram em cal. Então o que eles faziam? Geralmente em obra, nem sei se passa mais cal em casa, mas geralmente em obra se passava cal nas paredes. E os moabitas, ao construir seus prédios, seus muros, seus edifícios, eles passavam esse cal feito com os ossos de seus inimigos para poder talvez se vangloriar. Nós construímos isso com os ossos de quem nós derrotamos, para a gente ver como é que era o grau de crueldade que eles tinham. E o Senhor fala que fogo cairá sobre Moabe de tal maneira que seus castelos não suportariam. Então ele continua falando sobre estrondo, alarido e trombeta, e isso simboliza a forma violenta com que Deus executou a sua vingança. E nenhum lugar, por mais seguro que fosse, poderia impedir o agir de Deus e não impediu o agir divino. Os castelos mais queridos deles não tinham serventia. Deus enviou inimigos tão fortes que tudo foi tirado deles, inclusive a vida. E enquanto hoje, em algumas guerras, existem os tratados de paz, não teve nenhum tipo de tratado de paz, porque os inimigos não queriam, os inimigos que Deus ele coloca contra os moabitas. E então eles poderiam fugir para as masmorras, subir seus castelos, os inimigos os alcançariam e os matariam. E foi o que aconteceu. E é tudo por causa dessa contenda entre irmãos que o Senhor ele abomina. É certo que existe isso no meio das pessoas, porque as pessoas são falhas, mas cabe ao crente, pelo menos aquele que se diz crente, manter-se fiel àquilo que ele crê e àquilo que ele acredita. Se a pessoa ela tem problema com o crente, aí é um problema dela com Deus. O que não pode acontecer é o crente ter problema com a pessoa, porque a palavra diz: segui a paz com todos. Eu posso estar em paz com você, mas você não pode estar em paz comigo. Eu fico tranquilo porque eu estou em paz com você. Eu não tenho problemas com você. Mas se o crente ele tem problema com alguém, esse precisa se consertar e se arrepender. Porque no céu todo mundo vai morar, não vai ter casa distante, vai estar todo mundo reunido. E lá no céu não vai ter nenhum tipo de briga. Então cabe ao cristão analisar como está a sua conduta. Então, quando um amigo se torna inimigo, o profeta ele vai se dirigir ao povo e confrontá-los sobre os seus pecados cometidos, ainda no capítulo 2 de Timóteo, versículos 4 e 5. Judá e Israel, eles amaram a profecia de Amós, porque moabitas e edomitas eram inimigos. Então, quem não vai ficar feliz em falar: os inimigos da igreja foram destruídos? Não vai ter mais pressão sobre o povo de Deus. Deus aniquilou todos os adversários que tentam enfrentar a igreja. A igreja toda vai glorificar, porque o Senhor derrotou os inimigos dele. Só que quando quem dá essa profecia se vira contra a igreja, ele é tido como enviado de Satanás, ou um rebelde, ou a ovelha negra, ou o problema que está afetando toda a comunidade cristã. Foi o que aconteceu. Amós, ele se vira contra Judá e Israel, e primeiramente contra Judá. E por que contra Judá? Porque era seu povo natal, para que não houvesse nenhum tipo de acusação. Um exemplo, na minha rua, eu estou lá, todo mundo faz besteira, usa droga, se mata praticamente, mas eu vou lá na rua 17 e vou pregar contra os moradores daquela rua. O que eles vão dizer? Ah, sua rua tem um monte de gente, mas você não prega para eles, por que você vai vir pregar aqui? Então Deus coloca Amós primeiramente para falar contra o seu próprio povo, e é o que ele faz. Os semblantes das pessoas e as palmas terminam ao saber que o mau cheiro de seus pecados subiram ao trono de Deus e ele puniria pelos seus erros. Judá é reprovada e punida por se esquecer e rejeitar a palavra do Senhor, por andar segundo o seu próprio e fútil entendimento, e Deus, como eu disse, tinha essa estratégia de colocar Amós primeiro para falar com o Reino do Sul, porque no norte ele era um estrangeiro. E os judeus são acusados de apostasia, porque abandonaram a lei de Deus e a sua doutrina. O culto a Deus era uma grande profanação,
Eles inventaram modelos de culto, não seguiam a liturgia que Deus estabeleceu na sua lei para fazer o culto. E eles tornaram o culto algo prazeroso ao homem. Nada diferente do que nós vemos acontecer hoje. Muitos cultos têm acontecido para dar o prazer ao homem. É o famoso evangelho a gosto do freguês. Eu prego aquilo que as pessoas querem ouvir como um produto. Tem a demanda, né? E o solicitante, e aquele que vende. Eu estaria vendo uma ótima oportunidade de eu me enganjar e aparecer dando aquilo que as pessoas querem. É o que nós vemos acontecer isso hoje. As pessoas pregando aquilo que o outro quer. Aí as pessoas vão na igreja, uma igreja abarrotada de gente que está roubando, está em adultério, mas o pregador está: vai conforme a tua força, continua porque o Senhor ele é contigo. Então o adúltero ele vai falar: Deus está comigo, vou continuar. O ladrão está: vai conforme a tua força, eu vou continuar roubando. Não há um confrontamento ao pecado do homem, porque estão tratando o evangelho como negócio e não falando a realidade. E inclusive recentemente um pregador famoso, né, que na verdade é um coach, ele vai falar que se Deus deixou você ver, tocar, sentir, é porque Ele vai te dar. Adão e Eva no jardim com fruto proibido. Temos um problema, porque eles comeram do fruto, viram, tocaram, mas Deus não queria que isso acontecesse. E eles pecaram. Nós temos então todos os heróis da fé, que em Hebreus, se eu não me engano, fala que todos eles viram a promessa, mas não conquistaram. Então Deus é mentiroso, não tem poder para dar aquilo que Ele promete? Enquanto a Jesus, que ele é levado pelo Satanás e vê todo o reino, ele fala que se você prostrar e me adorar, eu vou te dar. Seria Deus dando a Jesus? Ou trazendo ainda para os nossos dias atuais, o pai e uma mãe que vê a criança no ultrassom ou carrega no colo e a criança morre sem ter vivido uma vida com ele, seria aquilo que Deus queria realmente dar? Temos um problema, onde as pessoas colocam Deus como um demônio. E na verdade esse tipo de pregação é o próprio diabo pregando em um púlpito. E as pessoas estão acreditando que é Deus que fala. Então, para os judeus, Jerusalém era o maior motivo de orgulho. A gente vê isso. Jerusalém, eles ficavam maravilhados quando se falava de Jerusalém. Temos um salmo que é o cântico das pessoas que estão no cativeiro babilônico, que eles vão dizer: como nós vamos cantar se estamos longe da nossa pátria? Dada a importância que Jerusalém tinha para eles, o templo tinha para eles. Então, o Senhor fala que eles iriam perder tudo, e é o que realmente aconteceu ao longo da história. Em 710 a.C., Senaqueribe cerca a cidade, só que ele perde porque ele quis se exaltar acima de Deus, e Deus não aceita isso, então ele foi derrotado. Nós temos isso na Bíblia. Em 610, Faraó Neco domina, Nabucodonosor destrói em 587, e depois disso o templo é restaurado em Ageu 2:9, onde nós ainda assim vemos como eles eram tão agarrados a Jerusalém e o templo, porque eles viram a glória do templo de Salomão e não queriam construir o segundo templo porque era menor, dada a importância que eles tinham aquilo. E depois disso a cidade é capturada por Ptolomeu em 320. Em 170 a.C., as muralhas são arrasadas por Antíoco Epifânio. E em 70 d.C., o templo é destruído pelos romanos e até hoje não foi reconstruído. O templo lá dos judeus. Há quem diga que está em andamento a construção do terceiro templo para o cumprimento da promessa em que o anticristo se sentará no templo. Mas isso é parte que acredita porque é uma questão doutrinária, na qual a Assembleia Wesleyana, alguns batistas e alguns presbiterianos acreditam. Então Israel estava tomada por maldade e corrupção. Deus não deixaria que as maldades do povo ficassem impunes. Muitos crentes e descrentes pensam que Deus não vê seus maus procedimentos. Porém, no dia que bater a cota, Deus agirá com justiça. Ageu 3:2 nos mostra isso. Os povos estrangeiros, por mais pecadores que fossem, não eram tão pervertidos, não eram tão pecadores como Israel nesse momento aqui.
Então Deus corrigirá Israel de um modo tão grande que os filisteus e o Egito serão convidados a presenciar como testemunhas a grande maldade que está acontecendo em Israel. Versículo 9 do capítulo 3 fala isso, que diz assim: fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Eles estão sendo convidados para poder ver a grande maldade que o povo de Deus estava cometendo. Jeroboão I havia feito de Dan e Betel um centro de idolatria ao colocar um bezerro de ouro em cada cidade. O Senhor também visitaria em juízo os locais de idolatria que estavam no meio do povo de Israel. Versículo 14 do capítulo 3 também vai afirmar isso. E aqui nós temos a corrupção de Israel. Nós vamos ler estes textos aqui. Eu vou pedir para que os irmãos possam abrir. Eu vou ler aqui o primeiro, que é Amós 2, 6, 7a e 8, e vamos falar um pouquinho a respeito de cada um. Bom, diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. A parte A do versículo 7. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Versículo 8. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem vinho dos que foram multados. A corrupção e impiedade em Israel era tão grande que a gente vê o que está acontecendo logo de cara no versículo 6. Os juízes vendem o justo por dinheiro. Eles estavam aceitando propina para poder dar como errado quem era o correto da causa. Então, exemplo, alguém está com um problema com a fornecedora de energia, aí entram com um processo na justiça contra. A fornecedora chega para o juiz e fala: se você me der a causa ganha, eu vou te dar X. Ele fala: tá bom, recebe X, e a pessoa que está reclamando que está certa perde a causa porque o juiz foi comprado. Isso estava acontecendo. Diferente do dia de hoje, nós vemos aí traficantes de alta periculosidade. Nós vemos hoje, pessoas traficantes de alta periculosidade sendo soltas, e pessoas que estavam com a amiga presa. Aí você vê inversão de valores. Mas por que esses caras são soltos? Porque correm dinheiro no meio. Então, assim, eu acho que o que aconteceu em Israel no mundo antigo, hoje começa a se reproduzir muita coisa que aconteceu no passado. Bom, é um ciclo, que vem acontecendo ao longo da história e sempre vai acontecer até a volta de Cristo. E eles condenavam o necessitado por um par de sandálias. Então imagina, alguém que é pobre, necessitado, precisa ganhar, e ele perde a causa porque o juiz ganhou um tênis, ganhou um chinelo da Havaianas. Era o que estava acontecendo também. Não só dinheiro, mas uma coisa besta. Para ver como que eles eram tão corruptos que eles se vendiam por coisa pouca. Geralmente, quando se fala em corrupção, pensa em um valor super alto, Não, eu não me vendo por menos de X. Só que aqui era bobeira. Eles estavam vendendo a causa por qualquer porcaria. Se você me der causa ganha, eu vou te dar uma bala house. Praticamente isso. Eles estavam perdendo por causa disso. Eles suspiravam pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertiam o caminho dos mansos. Eles não só agiam desse modo corrupto, mas eles tinham prazer em pisotear os pobres e os necessitados. As pessoas arrogantes que têm certo poder. É o que acontece. É pobre? Tem que ser massacrado. Tem que sofrer. Era o que também acontecia. E no 8 fala que eles se deitavam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. Essas roupas empenhadas a gente vai ver, se não me engano, em Êxodo,
se não me engano é Êxodo, que a gente vai ver, que era o seguinte: alguém, talvez um morador de rua hoje, ele não tem com que se cobrir em uma noite fria. Ele pegava um cobertor emprestado para poder se agasalhar, para poder dormir quente no frio, e no dia seguinte ele devolvia aquilo. Então eles eram tão impiedosos que quem não tinha nada, eles arrancavam aquilo que era emprestado, segundo a lei de Moisés, para eles mesmos. Então quem tinha necessidade morria de frio à noite para dormir, e eles que estavam no bem bom roubavam daquelas pessoas para poder estar satisfeitos em fazer o mal com o próximo. A tal da ganância, a tal da sanguessuga que Salomão ele vai falar nos Provérbios, que a sanguessuga, ela tem duas filhas, dá e dá. Ela quer e ela quer e ela quer. Quanto mais ela puder sugar, ela vai sugar sem estar satisfeita. Esse é o coração do homem ganancioso, do homem que se prende ao dinheiro. Ele pode ser podre de rico, mas mesmo assim ele acha que não tem nada e precisa de mais, de mais e de mais, e que é um grande problema. Depois tem o caso de incesto e prostituição. Alguém pode ler, por favor? Versículo 7, a parte B. Um homem e seu pai entram na mente de moça, e assim profanam o meu nome santo. Bom, pode ser um caso de incesto, onde o filho e o pai se deitavam com a mesma mulher, ou mãe ou madrasta, como também poderia ser um caso ainda pior, que seria uma prostituição, onde os dois se deitavam ao mesmo momento com a mulher. Para a gente poder perceber como que era o grau de corrupção, de perversão do homem naqueles dias. Nada diferente também do que acontece nos dias de hoje. O que nós mais vemos acontecer são isso, e muitas pessoas se gabam por isso, o que deveria ser uma vergonha. As pessoas têm se gabado por fazer, presenciar tal coisa. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto, porque tinha um caso, que o filho se deitava com a esposa do pai, que não era Isso. filho, era madrasta. Bem lembrado. E pela lei de Moisés, quem fazia isso deveria ser morto e lançado fora do arraial. Já no Novo Testamento, como a pessoa já está morta espiritualmente, é um caso de expulsão, de excomungação da igreja, que é o que Paulo ele orienta lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, que expulsem ele do meio para que ele não contamine as outras pessoas, porque são as formas de tratar o pecado. A pessoa ela está em pecado e a gente tenta cuidar dela, tratar esse pecado. A gente, digo igreja, mas é um caso de pastoral. A pessoa não quer, vai tentando, mas a pessoa realmente não quer mudar e não quer largar o pecado. O que a Bíblia orienta é que ela seja expulsa. É triste, porque ninguém quer que alguém seja lançado fora do corpo de Cristo, mas para que haja a purificação do corpo da igreja, é melhor que essa pessoa seja colocada para fora, para que ela não contamine as demais. Porque como Jesus fala a respeito do fermento, um pouquinho só de fermento leva toda a massa. Então, para que o corpo inteiro não seja comprometido, é melhor que essa parte seja cortada e lançada fora. E aí pode acontecer o que o apóstolo Paulo ele fala: entregue a Satanás para a destruição do corpo e a salvação da alma, para que ela lá fora apanhe tanto, mas apanhe tanto, que ela veja que é um erro grotesco, que ela se volte ao Senhor, pelo menos no último instante de sua vida, para que possa ser salvo por Deus. Eles praticavam má influência também sobre profetas e nazireus. No versículo 12 de capítulo 2, diz assim: mas vós aos nazireus deste de beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. O nazireu, se eu não me engano, Números, isso eu não vou lembrar exatamente onde é, diz que durante o nazireado, que era o tempo de consagração dele como nazireu, ele deveria se abster de vinho, mas depois que passasse esse período, ele poderia ingerir, pelo que eu me lembro. E durante esse período de consagração, eles davam aos nazireus de beber, desviando eles do propósito de Deus, das ordens de Deus.
E os profetas, ele falava, não profetiza não. É como se chegasse alguém aqui para o pastor, que vai pregar no domingo, e fala, pastor, o que o senhor vai pregar? Aí o pastor fala, vou pregar sobre o pecado da mentira. Pô, pastor, não prega isso não. Ninguém vai gostar, você vai perder membro. Prega, sei lá, sobre Jesus buscando a gente, que a gente vai morar no céu, porque é lindo, maravilhoso, todo mundo vai glorificar e as pessoas vão gostar da palavra. Era basicamente isso que eles estavam fazendo. Não profetiza, não fala o que Deus está falando não. Fala uma coisa que a gente gosta, porque a gente precisa, nós estamos tristes e amargurados, estamos sofrendo, precisamos de um afago na alma, precisamos de um abraço, de uma palavra amiga, quando na verdade eles deveriam ser alertados pelo pecado. No versículo 1 do capítulo 4, fala sobre as mulheres insensatas e ambiciosas. O engraçado é que Amós começa dizendo isso para as mulheres. Ouvi essas palavras, vacas de Baçã, chamando as mulheres de vacas. Hoje, seria um grande xingamento, né? Sua vaca, não sei quem. Só que para Amós, e aqui não é, digamos, um xingamento como hoje. Por quê? Amós era do campo, Amós era boiadeiro. Então ele está utilizando como exemplo, onde o boi é a figura dominante e forte, que se trata do governante, e a vaca, que é a mulher do boi, né? A mulher dele. Então ele trata destas formas para poder fazer essa analogia para as pessoas, dizendo que elas estavam no Monte de Samaria, que era um lugar muito bom, onde tinham tudo, e elas estavam oprimindo os pobres, esmagando os necessitados e dizendo ao marido, dá cá e bebamos. Eles eram ambiciosas e insensatas, nada diferente de muitas mulheres que existem hoje. Muitos desses governantes se tornaram corruptos por causa das mulheres que induziam eles a praticar o erro. Vamos dizer hoje um exemplo, um policial ganha, 6 mil, a sua renda por mês. E então a mulher dele quer um carro que é top, que ele não conseguiria pagar durante a vida toda dele. Ela induz ele a ser corrupto, a aceitar propina para poder ter esse bem. Então ele, para poder meio que parar de ouvir a mulher encher o saco e atender os pedidos dela, ele fazia o que era errado para poder conseguir esse dinheiro. Então muitos desses governantes estavam sendo influenciados por conta das mulheres a fazer o que era mal para poder satisfazer os desejos dela, o que não é diferente também do que acontece hoje. Elas eram tolas e não as mulheres sábias que edificam lá, como a palavra ela fala. Eles eram idólatras, como tem em 3,14, como nós já falamos, sobre os altares levantados por Jeroboão. Fala sobre outros deuses também no capítulo 5, versículo 26. Eles tinham uma falsa devoção, que é no capítulo 5, versículo 21 até o 23, que diz assim que aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Era um culto falso, uma falsa espiritualidade que eles estavam apresentando perante o Senhor. E Deus, ele abomina esse tipo de coisa, um culto falso, um culto hipócrita. Deus, ele odeia a hipocrisia. A palavra é clara e taxativa quanto a estar perante o Senhor de modo hipócrita. Capítulo 6, versículo 13 também fala sobre a soberba deles. Eles eram soberbos. E diz assim: vós vos alegrais com Lodebar e dizeis, não é assim por nossas próprias forças que nos apoderamos de Carnaim? Eles estavam se engrandecendo por uma conquista, dizendo que nós conquistamos com o nosso próprio braço, praticamente dizendo que não precisamos do Senhor para poder conquistar o que nós queremos. É o que muitas pessoas fazem isso. Eu vou conseguir
uma bela casa e um excelente trabalho, porque eu vou fazer. Só que é uma obrigação nossa correr atrás. Só que se o Senhor não abençoar e não for vontade de Deus que a gente tenha, a gente não vai ter. E quando Deus Ele dá para nós, nós devemos agradecer a Deus porque Ele nos deu. Só que eles estavam dizendo que eles conquistaram aquilo, que não houve nenhum tipo de ajuda da parte de Deus. Eles eram soberbos. E Deus, Ele dá pequenos castigos para que eles venham a se tocar num chá de simancol e se arrepender. Deus começa com a fome. No capítulo 4, versículo 6, ele diz: também vos deixei com dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Eles não tinham nem que comer. Não tinha por que escovar dente, digamos assim, hoje em dia, porque eles não comiam. Então, ia limpar o quê, se eles não estavam comendo nada? Deus envia também a seca, nos versículos 7 e 8, que ele fala que reteve a chuva, e 3 meses ainda antes da ceifa, e fez chover sobre uma cidade, sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. O 8, andarão 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciarão. Contudo, vos não convertestes a mim, disse o Senhor. Deus repreendendo eles, castigando eles por conta do pecado, mas mesmo assim eles não se arrependeram. E assim como ele fez no Egito, ele também enviou pestes, nos versículos 9 e 10, que é o que ele mesmo fala aqui: feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Que seria o outro ponto das guerras. Deus, além das pestes, da mesma modo como ele fez no Egito, lembrando ao povo, ele também enviou as guerras e muitas mortes no meio do povo, e mesmo assim eles não se arrependeram. No versículo 11, assim como foi em Sodoma e Gomorra, como o próprio Senhor também fala, ele executou também a destruição de algumas cidades. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. A cidade em destruição, e Deus resgatou alguns no meio dessa destruição, meio que sofrendo ainda, ferido, talvez porque fala como um tição tirado da fogueira. E mesmo assim, eles não se converteram. Em nenhum momento houve mudança ou arrependimento por parte dos israelitas. Eles eram pessoas obstinadas. O que é alguém obstinado? É alguém que está errado, sabe que está errado, recebe repreensão, sofre consequência e mesmo assim continua praticando a mesma coisa. Ela não está nem aí se está errado, se recebe repreensão. Saul foi um homem obstinado. Ele recebeu várias repreensões de Samuel e continuou fazendo errado. Aí vinha com a cara mais lavada do mundo: eu não sabia, foi para o Senhor. Só que ele recebeu a repreensão muitas vezes e sabia o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. Porém, mesmo assim, Deus ainda os diz que o que fazer para alcançar o favor divino. Deus os admoesta a se preparar para o encontro com Ele, que foi o versículo inicial que nós lemos, o versículo 12 do capítulo 4. Deus, em atitude de amor e misericórdia, fala: se preparem, se santifiquem, para que nós tenhamos um encontro. O Senhor ainda os chamava ao arrependimento, mesmo eles estando obstinados. O Senhor misericordioso e amoroso.
O favor de Deus jamais excluirá a sua justiça. As sementes do pecado cometido produzirão os frutos da consequência que serão colhidos obrigatoriamente. Por mais que a pessoa se arrependa do que ela fez de errado, ela vai ter consequência. Por quê? Toda ação tem uma reação. É a lei de Deus. O que você planta, você colhe. Tem um testemunho de pastor wesleyano, que eu já ouvi há muito tempo atrás, nem sei se ele está vivo ou se ainda é wesleyano. Eu ouvi em um evento regional de adolescente. Ele era um cara da pá virada, cometia crimes e mais crimes. E determinado crime que ele cometeu, ele se escondeu e ficou na dele. Passaram-se anos e nada aconteceu. Certo dia, o Senhor o encontrou e ele se converteu a Cristo. No final do ano, houve investigação e ele foi preso. Ele passou Natal e Ano Novo na cadeia. Ele conta, ele viu os fogos da prisão depois que se converteu. Deus poderia muito bem fazer o que muitos dizem: do meu passado ele não se lembra e lançou no mar de esquecimento. Sim, ele lançou no mar de esquecimento para sua condenação ao inferno. Mas na lei humana, ele não lançou no mar de esquecimento porque tem que pagar aquilo que nós fazemos de errado aqui. É o que acontece, muitos descrentes fazem o que é errado, roubam, matam e estão andando na rua, tranquilão. Só que um crente pega uma canetinha, já vai para a cadeia e já é preso. Por quê? É crente. O pagamento que o crente dá é instantâneo, é aqui e agora. Aquele que é descrente, aquele que é um filho bastardo, vamos dizer assim, da qual Deus ele nem repreende mais de tão obstinado que ele é, Deus deixa para a última conta, para a última fatura, lá no final dos tempos, onde ele vai condenar eternamente a pessoa. Mas aquele que é filho de Deus, aquele que anda na luz, ele faz de errado agora, ele já sofre a consequência. Mesmo que seja um mês depois, mas é muito mais rápido do que um não cristão ele faz. Porque Deus, ele repreende aquele que ama, e aquele que ele não repreende é um bastardo. E por mais que a gente peça perdão, a gente vai sofrer a consequência, porque o que se planta é o que se colhe. Se eu planto batata, eu nunca vou colher alface. Se eu planto mamão, eu nunca vou colher banana. Nós plantamos aquilo que colhemos. Por isso que Deus ele fala que aquele que tem misericórdia, que usa de misericórdia, também usarão de misericórdia com ele. E se aquele que julga o próximo de modo desmedido e desconhecendo de toda a causa ou lançando no inferno, será julgado com essa mesma medida que ele faz. Porque o que nós plantamos, nós colhemos. E o Senhor ele fala isso nos versículos 3, 16, 17, 18, 19 e 20 do capítulo 5. Bom, então eis que o dia vem, os israelitas, os israelitas estavam pensando que o dia mau não chegaria, que viveriam na impunidade eternamente. Deus jamais deixará as más obras passarem impunemente. Ele vem e age com justiça quando menos se espera. Então, vamos só ler o 6:3, que diz assim: vós imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar ao trono da violência. Eles estavam pensando que nós estamos fazendo o que é errado e Deus não está achando que é errado. Ele não está fazendo nada, então vamos continuar, vamos tocar o barco. As pessoas vivem achando que há impunidade da parte de Deus, só que Deus ele deixa para cobrar no último instante. Assim como Salomão fala: jovem, vive a sua vida, faz o que seu coração deseja fazer, faz, vai. Só que você tem que lembrar de uma coisa: no final de tudo, você vai dar conta a Deus. Salomão ele dá esse alerta. Então o povo era soberbo e se gabava de suas posses, provavelmente por ser um povo descendente de Abraão, ter a lei e o templo. Mas Deus resiste aos soberbos, como Tiago fala no capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Deus retiraria a sua proteção e os abandonaria, que é o que ele fez. Ao cativeiro o povo será levado.
Provavelmente se trata dos assírios, que será o povo levantado por Deus para oprimir Israel. Sempre que o povo de Deus se desviava da lei e não atendia a voz dos profetas para se arrepender, Deus colocava em um cativeiro. É fato, a gente vê isso em toda a Bíblia. Sempre que o povo esquecia do Senhor, Deus levantava um inimigo para poder fazer o povo cativo. Babilônia, Assíria, os romanos, todos os povos que fizeram Israel cativo foi porque Israel ele pecou, havia se afastado do Senhor. É o que muito acontece também hoje. Talvez a gente não pense num inimigo que venha e oprima a gente aqui, mas quando o povo de Deus se afasta das palavras do Senhor, ele de alguma forma coloca alguém para oprimir o povo de Deus para que o povo se conserte. Em muitos lugares Deus levanta um governo que vai oprimir a igreja, para que a igreja se desperte e busque a face do Senhor. Talvez um único crente se desvia da face de Deus. Deus coloca um carinha lá para perturbar ele, para ser um cão na vida dele, para ele se voltar para o Senhor, para que ele busque ao Senhor como ele buscava. E Deus ele faz estas coisas. Deus levanta para que haja a correção. Então, o profeta depois ele tem algumas visões. A visão do gafanhoto e do fogo, que significa destruição. A visão do prumo, que seria a avaliação. E o cesto de frutos, que é o juízo. No gafanhoto e no fogo, o profeta fala para Deus, não faz isso, e Deus se arrepende. Deus ele não é homem para ter esse tipo de sentimento nem se arrepender, mas nós vemos aqui não só a característica de que Deus ele ficou super chateado com o que o povo estava fazendo, mas também vemos um tipo de Cristo. Por quê? Nós temos Moisés, que acontece a mesma coisa. Deus fala, Moisés, se afasta que eu vou matar todo mundo. Moisés se coloca no meio como um empecilho, vamos dizer assim, e fala para Deus não fazer isso. Amós faz a mesma coisa. Fala, Deus, não destrua. O que vai ser do teu povo? Um tipo de Cristo. Por quê? Paulo fala, se eu não me engano, em Romanos 5, que agora, pois, justificados, tendes paz com Deus. A justificação vem por meio de Cristo. Então, Jesus foi esse mediador dessa paz que nós temos hoje com Deus. Porque se não tivesse essa mediação, a gente ainda seria inimigo de Deus. Então, aqui Amós se coloca no meio como um mediador para que Deus não destrua o povo. E então Deus faz a mesma coisa com Moisés. Tá, não vou destruir, mas quem pecar vai morrer. É basicamente a mesma coisa. Quem fizer o que é errado, eu vou entrar em juízo com essa pessoa. E é o que acontece hoje. Quem anda errado entrará em juízo com o próprio Deus. Então entra o prumo, né? Capítulo 7, versículos 7 ao 9, que é a avaliação. O que o prumo faz? Ele vê se o muro está retinho, se ele não está torto. Então Deus coloca um muro e um prumo. O muro é Israel, e Deus com o prumo está medindo as obras de Israel. E Israel, como um muro, não foi achado reto, foi achado torto. Então o Senhor agiria com a sua justiça, que são os cestos de fruto. Ele vê um cesto de fruto maduro. E isso não se retrata aos crentes que são amadurecidos na fé, mas trata-se de pessoas que estavam prontas, no ponto, para poder receber o julgamento de Deus, para Deus agir em justiça com este povo, que foi o que aconteceu. Ele fala, chegou o fim para o povo de Israel, versículo 2 do capítulo 8. Deus agiria em justiça e agiu com justiça contra esse povo. Então o fim está a caminho. Os cantos das festas religiosas, no versículo 3 do capítulo 8, seriam trocados por uivos de lamentação. O povo não se arrependeu e então Deus executará o seu juízo. A morte, o cativeiro, o luto e a fome são atos de julgamento divino. A gente vê isso ao longo da história. Quando Deus queria punir o povo, ele deixava eles com fome ou com sede. Por quê? Em Deuteronômio, a gente encontra Moisés falando, se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes, bendito será no campo, na cidade, seu fruto vai nascer,
sua plantação vai dar bom, seus animais viverão, não terá problema com gado. Mas se não ouvir e não atender, maldito será no campo, maldito será na cidade. Então era a condenação de Deus enviando a fome, porque não obedeceram à voz de Deus. Só que Deus dará aos israelitas a pior das sentenças que pode ocorrer, que é o silêncio. Deus promete que haverá uma grande fome, e não será fome de comida, mas fome da palavra de Deus. Versículo 11 do capítulo 8. Quando Deus entrega ao homem suas próprias paixões e devaneios, é quando o Senhor abandona o homem e o deixa viver de modo como bem entende. Romanos 1, do 24 ao 27 fala isso. E Deus entregou as mulheres, e Deus entregou os homens às suas próprias paixões. Ou seja, quer? Vive como vocês querem. Vocês não querem saber de mim? Então vivam. Então Deus, ele silencia e não fala absolutamente nada com o povo, nenhuma palavra a mais. E as pessoas procurarão e não vão encontrar alimento espiritual. A fome e a sede será tão terrível que os mais vigorosos, que são os jovens, vão desmaiar pela falta de nutrientes que somente Deus pode dar. É o que acontece e é o que muitas vezes o crente ele precisa fazer com certas pessoas. Tem de ter um grande discernimento, tem de ter uma grande intimidade com o Senhor para que a gente venha agir assim com alguém. A gente prega, a pessoa está nem aí, prega, a pessoa ela faz desdém daquilo da pregação, faz desdém de Cristo. E chega um momento que a gente tem, tá bom, está nas tuas mãos, Senhor. Não falar absolutamente mais nada. É o que Deus estava fazendo. O povo não queria saber dele, então não vou falar com mais ninguém. Eu vou ficar caladinho, não vai ter mais a minha palavra. E Jesus fala que não é só de pão que vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E Deus não falando nada, eles estavam morrendo de fome espiritual. E é o maior problema que pode acontecer. O maior ato de castigo, de justiça de Deus, é quando Deus para de falar com o seu povo, porque Ele para de corrigir. Ele deixa como filhos bastardos, que tá bom, vai. E é o que acontece com muitos lugares hoje em dia. Muitas ditas igrejas se tornaram bordéis espirituais e Deus não fala mais ali. É um grande problema que anda acontecendo. Então, vem juízo para Israel. E é inevitável fugir da presença do Senhor. Davi, se eu não me engano, fala no Salmo 139, para onde eu vou fugir? Para onde eu vou me ausentar da presença de Deus? O Senhor, Deus dos exércitos, fala que não haverá escapatória. No capítulo 9, do 2 ao 4, que falam que ainda que ele desça no mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subir ao céu, de lá eu os farei descer. Não tem como escapar. Só que não será todo Israel que será destruído. Versículo 8, o Senhor fala que eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador. E eu destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Ainda haveriam remanescentes. Somente aqueles que transgrediram a lei de Deus e o Senhor, somente aqueles que transgrediram a lei de Deus, que seriam destruídos. E seria o próprio Senhor que faria essa purificação. Versículo 9 fala que o Senhor sacudirá a casa de Israel. Assim como quem colhe trigo sacode para tirar toda a impureza e ficar somente o trigo naquela peneira. Deus, ele faria isso, e foi o que ele fez com aquele povo, e é o que ele vai fazer no fim dos tempos, onde haverá separação do joio e do trigo. Deus vai colocar todo mundo na peneira e vai sacudir, sacudir e sacudir até que somente o trigo fique naquela peneira, e é onde ele vai fazer a separação. A salvação ficarão à sua direita, as ovelhas, e os bodes, aqueles que serão condenados, ficarão à sua esquerda. E então Deus agirá assim. Só que esse juízo não será eterno, pois o Senhor, sendo Deus de amor, promete a restauração do seu povo. A gente tem Isaías 54, que fala isso, 7 a 8. Por um tempo eu te abandonei, por um tempo eu te deixei longe. Só que com muito amor e misericórdia eu os trouxe de volta com a minha mão. E a mesma coisa que ele fala nos versículos 11.
e 12, que naquele dia levantará o tabernáculo caído de Davi, reparará as brechas e levantará das ruínas e restaurará para fora, como fora nos dias da antiguidade. O cumprimento dessa profecia vai acontecer em Jesus, porque ele seria o tabernáculo de Davi. Ele seria aquele que tem um reino que não tem fim, o descendente de Davi, onde tanto judeus como samaritanos e gentios participam da mesma glória do reino celestial de Jesus, onde todos nós, brasileiros, argentinos, judeus, americanos, que creem em Cristo, participam da glória do Senhor Jesus, participam do reino de Deus. É onde há o cumprimento dessa profecia. E depois, no versículo 14 e 15, aparentemente há uma alusão ao reino milenial, que é o reino de 1000 anos, onde o povo de Israel, que é espalhado pelo mundo, retornará à sua terra natal. E esse pensamento vem da doutrina pré-milenista, que é onde acreditam que será algo literal os escritos de Apocalipse 20 e Isaías 65, que é a doutrina que segue a Wesleyana, a Assembleia, alguns batistas e alguns presbiterianos. E é o que acontece aqui nesse livro. O povo anda em pecado, faz o que bem entende, e o Senhor age com justiça contra eles. Eles são vistos como um peso, literalmente como um peso para o Senhor. Por isso que Amós significa aquele que carrega o fardo, porque o profeta é aquele que é o representante direto de Deus para os homens. Ele seria a figura de Deus ali para o povo de Israel e o povo de Judá. E eles se tornaram um fardo para Deus. Por isso que Amós significa aquele que carrega um fardo. O povo era um fardo para Amós, assim como eles eram um fardo para Deus por conta de seus pecados. O interessante é que o livro de Amós, ele trata muito da questão que hoje é dita como justiça social, que é uma pauta que geralmente o pessoal que é ligado à esquerda política, eles se apropriam. Luta a favor do pobre, luta contra racismo, luta contra intolerância, contra preconceito. É o que eles agarram para si. Só que é uma pauta que é comum a todos. Tanto quem é de esquerda como quem é de direita deve lutar contra o problema da pobreza, contra o problema de racismo. Só que é questão política e é dominada pelo pecado. Então, não tem como ser correto e justo. E qual o papel da igreja? É não se aliar a questões políticas, não ter lado político. Por quê? O pensamento esquerdista é ligado a Karl Marx, que é um grande inimigo da igreja, que na verdade é uma péssima pessoa. É ligado a Che Guevara. Che Guevara, que é muito gay e usa a camisa de Che Guevara, só que o Che Guevara ele fuzilava quem era gay. Ele falava que mulher era igual cachorro, que podia usar, que ela era um animal. E é a incoerência que há nesse tipo de pensamento. Em contrapartida, o lado de direita, pelo lado capitalista, ele é cruel, porque o capitalismo ele é malvado, ele esmaga o pobre, ele não está nem aí. Você tem, é o que você vale. Esse é o pensamento do capitalismo, da parte de direita. E como a igreja deve se posicionar? Ela deve se posicionar longe de todos esses extremos. Ela deve se posicionar conforme a palavra do Senhor. Ela diz: pessoas íntegras, corretas, que são prósperas diante do Senhor e perante aos homens, mas que ajudam o próximo, que amam ao Senhor. Não pessoas que brigam por A ou por B, que brigam por B ou por L, mas pessoas que cumprem aquilo que Deus fala em sua palavra. Aquele que tem sede, dá de beber. Aquele que tem fome, dá de comer. Se alguém não tem nada para vestir, dá algo para que ela possa se vestir, porque assim estaremos fazendo para Deus, porque Ele fala. E vocês vão dizer: quando a gente te viu nu? Quando que a gente te viu doente? Quando que a gente viu você preso? Ele vai falar: quando vocês fizeram alguma coisa pelos meus pequeninos. O Senhor, Ele vê os nossos atos, o que nós fazemos. Isso não vai salvar a gente, mas é o que caracteriza o nosso caráter cristão, ser bondoso com as pessoas e fazer o que é correto.
E então no livro de Amós, além disso que nós vemos que o Senhor ele é misericordioso. Ele chama o seu povo ao arrependimento, mas ele jamais, mais uma vez, ele jamais vai tirar as consequências daquilo que nós fizemos. Se a gente fez algo de ruim, a gente vai pagar. Nem que a gente pague durante a nossa vida inteira, mas a gente vai pagar. Mas morar no céu a gente vai. Só que os nossos atos geram consequências. O que nós fazemos aqui reflete aqui e no amanhã. E muitos dos nossos atos que nós fazemos aqui não reflete só na gente, reflete em quem está à volta da gente e nas nossas gerações futuras. Uma atitude minha hoje pode beneficiar o futuro de meus futuros filhos ou fazer com que eles vivam na miséria. O que nós fazemos aqui hoje vale para a geração de amanhã, se Cristo ele não voltar. E nós, como cristãos, devemos estar preparados, assim como o texto inicial que nós lemos, para que nós venhamos a ter um encontro com o Senhor. Então, que nós limpemos as nossas vestes, endireitemos as nossas veredas, e quando o Senhor colocar o prumo dele, ele possa achar a gente como um muro reto. E que se talvez a gente não esteja tão reto assim, que a gente clame ao Senhor para que o Espírito dele possa nos endireitar. Porque só vai morar no céu aquele que é puro, só vai morar no céu aquele que está limpo e aquele que busca a face do Senhor. E que nós não só fiquemos com isso para a gente, mas que a gente alerte os nossos irmãos aqui da igreja, que a gente alerte os nossos vizinhos, que a gente alerte os nossos colegas, a gente alerte quem a gente puder, porque Cristo ele está voltando e nada ficará impune.